Hoje, Go Six, capítulo 29, estaremos falando sobre o porquê que existe o sofrimento humano, por que as pessoas estão sofrendo aí, qual é o problema do sofrimento humano. Tanta gente que sofre, hein? Tanta gente boa que sofre também. E a pergunta que não quer calar, então por que, pastor, pessoas boas sofrem? Quais são as razões aqui? Ela começa a descrever em seu capítulo o porquê que as pessoas andam sofrendo, o porquê que elas vivem na linha de sofrimento. E não são poucas as pessoas, né, que a gente se pergunta por que o sofrimento em nosso mundo existe. Muitos supostos líderes evangélicos, né, estão aí afirmando que os cristãos não podem sofrer, que tudo vai dar certo na vida do cristão, mas ainda assim percebemos muitos cristãos sofrendo. E por que esse pecado tem batido a porta de muitos? Será que seria verdade que muitos não sofreriam? Vejam que Cristo declara o seguinte: essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Nesse texto aqui, nós vamos estudar nesse capítulo aqui o porquê do sofrimento humano. Deixa eu ajeitar aqui. Não somente isso, deixa eu ajeitar. Ela começa dizendo o seguinte: muitas pessoas veem os resultados do mal com suas misérias e desolações e questionam por que ele pode existir num reino de Deus infinito em sabedoria. Por que Deus vê as pessoas sofrendo? Aqueles que estão dispostos a duvidar utilizam isso como desculpa para rejeitar os ensinos da palavra. A tradição e a interpretação errônea têm obscurecido o ensinamento da Bíblia sobre o caráter de Deus, a natureza do seu governo e a maneira como ele trata o pecador. E ainda ela continua dizendo: é impossível explicar a origem do sofrimento humano de modo a dar razão à sua existência. Ou seja, é impossível você explicar o sofrimento humano sem antes você voltar e dizer assim, olha, por que é que a pessoa está doente? Porque há uma origem de todas as doenças humanas. É óbvio que boa parte do sofrimento que nós temos são escolhas ruins que fazemos, são péssimas escolhas que temos, mas também é compreensível e é para saber que o sofrimento que temos, ele tem origem em um local. E ela declara aqui que a origem está no mal que Lúcifer fez no céu e transportou esse mal para a terra. Daí, então, ela continua descrevendo aqui. Apesar disso, pode-se compreender o suficiente sobre a origem e o término do pecado, a fim de que seja percebida a justiça e a bondade de Deus, e não é, de modo algum, o responsável pelo surgimento do pecado. Ela faz essa paráfrase aqui, dizendo que Deus não é responsável pelo surgimento do pecado. Por quê? Porque muitas pessoas colocam a culpa em Deus. Já viu, né? Se deu errado, o culpado é o pastor, né? Se deu errado, o culpado é Deus. Deu errado, mas se deu certo, não foi o irmão que fez. Parabéns, irmão, porque foi o Senhor que fez. Mas deu errado, o culpado é Deus, porque não abençoou, não me instruiu, não mostrou. Por que Deus não mostrou? Porque Deus não fez isso. Bem, eu tenho dito às vezes a alguns irmãos em nossa igreja que às vezes os problemas acontecem na igreja, em determinados locais, porque há pecados no meio de nossa vida. E esse pecado que faz a separação entre Deus e nós impede da atuação do Senhor. Deus deixa com que o ser humano ele sofra as consequências de suas próprias escolhas, porque há o livre-arbítrio. E aí, então, houve o livre-arbítrio para Lúcifer também, no céu, um anjo de luz, a começar a fazer as suas atrocidades no céu. Ele não tirou o arbítrio
e nem tirou aqui a sua graça. Nem houve qualquer imperfeição em seu governo, para dar motivo à rebelião que Lúcifer fez. O pecado, ele é um intruso e não pode ser oferecida razão para a sua existência. Desculpar o pecado significa defendê-lo, porque tem algumas pessoas que querem desculpar o pecado. Por exemplo, o Yu Yang, ele é aquele símbolo daquela religião aonde uma parte boa e uma parte ruim estão separadas. Porém, na parte boa há um pingo preto, na parte branca há um pingo preto, e na parte ruim há também um pingo branco, tentando justificar e dizer que nem tudo aquilo que é mal, de fato, é totalmente mal. Tem uma coisa boa ali no final. Ou seja, se Lúcifer ele declara que no céu ele fez o que fez por causa das leis de Deus, que também eram leis tiranas. E o próprio Deus, e depois eu vou ler aqui para vocês, ele declara que Deus era tão ruim ao ponto de criar leis que ele mesmo não vive essas leis. E ele jogou na cara de Deus isso daí. Desculpar o pecado, dizer que, olha, e eu já vi muitas pessoas desculparem, dizer, não, mas é porque também a sociedade, ela é ruim, a pessoa, ela é má porque ela é pobre, ela é má porque ela faz isso, faz aquilo outro. Onde já se viu, irmãos, pobreza não é sinônimo de delinquência. Quantas pessoas no Nordeste são pobres e nem por isso são delinquentes? Porque tem algumas pessoas que querem justificar o pecado. Ah, mas meu filho é assim, pastor, porque ele não teve o pai, ele não teve a mãe. Ah, é por causa das decisões dele. É porque muitos estão fazendo decisões, tomando decisões que não são a favor da palavra. Muitos não estão levando a sério a palavra. Se fosse possível encontrar uma justificativa para o pecado, esse pecado deixaria de ser pecado. O pecado é a atuação de um princípio contrário à lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Ou seja, esse amor e suas leis são o fundamento de seu governo. Antes da manifestação do mal, havia paz em todo, a paz e alegria em todo o universo. O amor de Deus era supremo e era imparcial, o amor uns para com os outros. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade das criaturas dependia dessa perfeita harmonia com os princípios de justiça. Eu lembro que lá em casa nós tínhamos algumas regras. E para que o nosso lar lá em casa fosse perfeito, né, desse tudo certo, eu não podia chegar depois das 10 da noite. Eu tinha que sentar na mesa na hora do almoço. Papai não deixava, qual era a outra regra que tinha lá em casa? Papai não deixava eu ficar andando arrastando o pé. Tinha outra regra, eu não podia, quando o papai estava conversando, eu não podia falar no meio da conversa. Papai estava conversando com o vizinho, alguma coisa, eu sei, papai, não sei o quê. Ih, rapaz, a casa ia cair depois, quando o vizinho fosse embora. Existiam algumas regras lá em casa para que a boa harmonia estivesse. Ai de mim que acordasse e não tomasse a bênção. Ai de mim que não falasse Senhor Pai, Senhora Mãe. Tinha algumas regras lá em casa para que a harmonia do lar permanecesse. Também no governo de Deus existem algumas regras, e se quebrar essas regras, a casa vai cair. Ou seja, Lúcifer, quando quebra essas regras, ele obviamente começa a destruir esse governo, e ele começou a fazer isso com vários anjos, e ela vem declarando o que aconteceu. Houve, porém, um ser que preferiu deturpar essa liberdade. O pecado se originou com aquele que, depois de Cristo, havia sido o mais honrado por Deus. Antes do pecado, Lúcifer era o primeiro dos querubins, santo e incontaminado. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, no jardim do Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura.
Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das alturas, nuvens, acima das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Uau! O cara não queria somente não seguir as regras de Deus, mas ele queria ser o próprio Deus ao ponto de todo o universo ver que quando Jesus chegou à Terra, ele falou: se tu me adorares, está resolvido o problema. Ele queria ser Deus. Sabe, irmãos, aquele cara, sabe aquela pessoa, e é o mesmo princípio, tá? Que anda muito, muito com você ao ponto de tomar a liberdade de querer ser, de querer ter as suas próprias coisas. Sabe? Quantas vezes já vimos aquelas traições que as pessoas são traídas não por pessoas distantes, mas às vezes são traídas por pessoas próximas, porque elas queriam tanto estar ali ao ponto de usurpar aquilo que o outro tem. A cobiça, a honra que o infinito Pai havia concedido ao seu filho, esse chefe dos anjos aspirou ao poder que pertencia somente a Cristo. E no Desejado das Nações, né, no Primeiros Escritos, ela começa a declarar que a raiva que ele tinha era uma raiva com Cristo, não era uma raiva com o Espírito Santo, nem com, no Grande Conflito ela não diz, né, mas nem com Deus Pai, nem com o Espírito Santo. O rolo da raiva é que ele não foi chamado para a criação da terra. E ele era o anjo cobridor e ele ficava diante da glória de Deus, então ele queria ter sido convocado ali para a construção do planeta Terra. Só que somente quem constrói são os criadores, não criatura. Por mais que ele fosse uma excelente criatura, ou as primícias da criatura, ou o líder das hortes angelicais, o líder ali do coral dos anjos, ele era ainda uma criatura e não tinha o poder de criar coisas. Por isso, ele não foi convocado. Sabe, onde tudo começa, o porquê que o mal começa. É óbvio que eu não quero aqui com vocês explicar para vocês como é que nasceu num ambiente estéril, certo? Que era o céu, como é que nasceu um micróbio lá dentro, como é que nasceu doença lá dentro. Nós não sabemos explicar como nasce o mal no coração de Lúcifer, aonde tudo era puro, aonde tudo era são. A gente não sabe explicar, e ela mesmo aqui declara: não tente explicar, não tente encontrar uma razão, porque não há, não tente, porque encontrar uma razão seria desculpar o pecado e defender o pecado. Por isso, não tente encontrar uma razão quando você vê o pecado do irmão. Ah, é por causa disso que ele está pecando. Ah, é por causa daquilo outro que ele anda assim. Não tente fazer isso. Tente, querido irmão, perdoar. Tente, querido irmão, passar adiante. Mas não tente encontrar uma raiz de tudo isso. Ela continua dizendo aqui que nas reuniões celestiais todos argumentavam com Lúcifer. Rapaz, para com isso, cara. Você está falando besteira. Você está indo por um caminho tortuoso. Você é o nosso líder. Para com isso. O Filho de Deus lhes apresentava a bondade e a justiça do Criador e a natureza sagrada de sua lei. Ao afastar-se dela, Lúcifer desobedeceria ao seu Criador e traria ruína a si mesmo. Mas as advertências apenas despertavam a atitude de resistência de Lúcifer. Lúcifer permitiu que prevalecesse sua inveja em Cristo. Olha, sua inveja de Cristo. O orgulho alimentou o desejo de supremacia. As honras concedidas a Lúcifer não despertavam gratidão para com o Criador. Ele desejava ser igual a Deus. Sabe, tem gente que foi picado pela mesma doença aqui que Lúcifer. Tem gente que não se conforma com aquilo que tem. Tem gente que Deus abençoa, mas a pessoa quer mais ao ponto de passar por cima dos outros para ter mais.
Tem gente que não se conforma em agradecer e não vive uma vida de agradecimento. E, assim como Lúcifer, mesmo vivendo com tudo que vivia, ele passava a vida reclamando dos outros. E, neste caso, a reclamação era de Deus e de seu governo. Será que você não é uma pessoa que vive as coisas boas que Deus deu, mas vive reclamando do pastor, dos irmãos, da vida, do governo, e não consegue viver com base na gratidão? Porque se você vive reclamando de tudo e de todos, saiba de uma coisa: a doença que picou você agora é a mesma doença que picou Lúcifer. Tem gente que só consegue ver o copo meio vazio, mas não consegue entender que o copo está meio cheio, porque vive uma vida de reclamação, como se fosse, como diz o Antigo Testamento, uma goteira caindo. É o tempo todo. É horrível viver perto de uma pessoa que só reclama. É horrível viver com alguém que é o tempo todo reclamando. Será que você não está sendo um estorvo para toda a igreja e toda a família? Porque a reclamação é contínua de tudo e de todos. Você só senta perto para reclamar de fulano. Olha, quem vive falando de pessoas acaba rebaixando a sua consciência. Em vez de você ficar falando sobre ideias, em vez de você falar sobre coisas que vão progredir, você só vive falando de coisas para economizar, sabe? Se há uma coisa que a gente aprende na história aqui, é que em vez de você ficar falando sobre coisas de tá economizando, economizando para poder ter mais dinheiro, vou economizar no café, vou economizar nisso, vou economizar aqui no outro. É melhor que você gaste sua energia em fazer com que você ganhe mais do que ficar economizando, porque você está gastando muita energia para você gastar menos. Só que agora você tem que gastar a mesma energia sobre como você vai fazer para ganhar mais, porque o seu dinheiro não está dando certo, não está dando, não está fechando a conta. Lúcifer também, ele era uma pessoa que só ficava olhando para o copo meio vazio e reclamava do céu. Imagina, irmãos, reclamar do céu. Imagine alguém que é o primeiro em todo o universo, abaixo da Trindade, ele era o primeiro. E o cara vivia reclamando ao ponto de reclamar do próprio Deus. Cristo participava, mas não era permitido a Lúcifer penetrar no conhecimento dos propósitos divinos. Aí o cara ficou invocado. Por quê? Perguntava o poderoso anjo. Deveria Cristo ter a supremacia? Porque ele é honrado acima de mim. Olha só, a birra dele era com Jesus. O descontentamento entre os anjos, ela declara. Ao deixar a presença de Deus, Lúcifer saiu difundindo o descontentamento entre os anjos. Aí você já viu aqui aquelas rodinhas que ficam no fundo da igreja, que ficam ali fora do sermão, só os caras falando mal dos outros lá. Ele agia de maneira dissimulada e escondia seu verdadeiro propósito, aparentando ter reverência a Deus. Também esforçava-se em provocar insatisfação pelas leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham as restrições desnecessárias. Sendo que os anjos possuíam a natureza santa, Lúcifer insistia em que os anjos deveriam obedecer unicamente sua consciência. Não parece no mundo de hoje esse negócio de defender a igreja, de defender a Bíblia, esse negócio de ser crente. Olha, minha avó dizia assim: Anderson, sua cabeça é seu guia. Você já deve ter ouvido esse ditado. Mas minha avó não sabia que quem deve guiar não deve ser minha cabeça, porque meu coração é mau. Quem deve guiar é Cristo. Porque lembre-se, o gosto é do diabo, mas o dever é de Deus. Então, tem gente que só quer fazer aquilo que gosta, é porque eu gosto, não sei o quê, e tudo mais. Mas o gosto não vem de Deus. O dever vem do Senhor. Exemplo, uma mulher que acorda de madrugada para dar de mamar para o filho. Se eu perguntar para alguma de vocês, meninas, que estão conosco, você quer acordar de madrugada, morta de cansada, do trabalho, da fadiga, para dar de mamar ao filho? Qualquer mulher dizer, não, eu não quero. Porque o gosto, eu quero estar dormindo no quentinho. Mas o bebê chorou. Então, o dever me chama.
Porque eu amo esse bebê, eu vou acordar de madrugada, mesmo não gostando, e vou fazer ali o que tem que fazer, trocar o bebê, dar de mamar e assim por diante. Sabe? O dever é que faz com que eu queira fazer a vontade do Senhor, porque o gosto mesmo é que muitos de nossos cristãos não estejam no sábado de manhã, eles queriam estar em casa dormindo, ou mesmo você, eu queria poder dormir um pouco mais, mas eu me levanto, eu esmurro minha carne para fazer o que é certo. É esse o princípio aqui. Lúcifer não queria fazer o que Deus pedia, mas o que estava em seu coração, porque ele pregava isso para todos os anjos. Vocês devem obedecer unicamente sua própria consciência. Deus o tratará de maneira injusta ao conceder honra suprema a Cristo. Lúcifer alegava não pretender a exaltação própria, e sim a liberdade para todos os habitantes do céu, a fim de que pudessem alcançar condições mais elevadas de existência. É sempre assim, os caras só querem a liberdade, eles querem igualdade, eles querem que você respeite, eles querem que você faça igual, é sempre assim. Aí depois eles mudam as leis e querem obrigar a todos a viverem essas leis, a todos a viverem e começam a obrigar aqueles que pensam diferente. Mas a conversinha mole é sempre essa. Olha, igualdade, respeito, todo mundo tem que ser igual, liberdade para todos. E foi esse mesmo princípio que guiou ali o caminho de Lúcifer. Deus tolerou Lúcifer durante muito tempo. Não foi rebaixado de sua posição elevada, nem mesmo quando começou a apresentar suas pretensões diante dos anjos. Inúmeras vezes lhe foi oferecido o perdão, com a condição de que se arrependesse e abandonasse seu orgulho. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinita poderia conceder foram feitos a fim de convencê-los do seu erro. Deus era longânimo, paciente com Lúcifer, irmãos. O cara, mesmo dentro do céu, Deus não tirou ele do posto. Poderia ter muito bem piscado assim e fulminado o cara. Deus não fez isso e deixou o camarada se enforcar com sua própria corda. Depois de ser mostrado a ele que sua insatisfação era sem motivo, e Cristo falando com ele ali, convenceu-se de que as reivindicações divinas eram justas. Ou seja, ele, realmente, eu estou errado mesmo, Deus está certo. Ele até se convenceu, porque no céu Deus explicava, cara, não existe isso, cara. Você é criatura, rapaz. Você não tem que estar no nosso meio. Conversa de casal não é para filho ficar no meio, não, rapaz. Conversa de família, e a família aqui da Trindade não é para vocês estarem no meio, cara. Para com isso. Tu tá fazendo maior briga entre os anjos por causa dessa tua besteira. E aí ele insistiu e Lúcifer acabou cedendo e, de fato, ele compreendeu que estava errado. Caso houvesse, irmãos, ele desejado voltar a Deus, satisfeito por ocupar o lugar a ele designado, teria sido reintegrado ao seu cargo. Veja, ainda assim ele reconheceu, mas ele, por conta de seu orgulho, não quis pedir desculpa, não quis subir lá e falar para os anjos, realmente, pessoal, eu errei. Sabe, esse negócio de eu errei? Pô, tem gente que nunca errou, né? Tem irmãos que nunca erraram, tem pessoas que nunca erraram. Não, eu nunca errei, eu nunca errei. Não, eu nunca errei. Quando foi que você errou? Eu errei um dia quando eu pensei estar errado, mas eu não estava, porque eu nunca errei. É sempre assim. O irmão nunca errei. Você que deve conhecer esses irmãos aí. Mas o orgulho o impediu de submeter-se. Continuou a pensar que não necessitava se arrepender e entregou-se por completo ao grande conflito contra o Criador. Lembre-se que o rolo não é contra os seres humanos. O rolo é contra quem? Contra o Criador. O grande conflito entre o bem e o mal. Esse anjo que caiu e ele agora fica eternamente brigando com o mal. Porém, chegou um dia em que veio o próprio Cristo, e ela vai declarar aqui, ele matou o próprio Cristo. E aí Jesus falou, então, tá vendo o universo? Vocês todos estão vendo aí? Era isso que esse cara queria. Ele não queria somente
a mudar a lei de Deus. Não, não era essa conversa, anjo e universos. Ele não só queria mudar a lei de Deus, mas ele queria ser igual a mim, igual a Deus. Mas ele não somente queria ser igual a mim, porque lembra que é sempre essa conversa mole. Não, tem que ser igual. Não, ele não queria só ser igual. Ele queria o meu próprio governo. Não, ele não queria só o meu próprio governo, roubar, matar e destruir. Ele foi e quis matar o próprio Deus. Imagine só, queridos irmãos, ele queria matar, pode sentar lá, filho. Ele queria matar o próprio Deus ao ponto de ceifá-lo na cruz do Calvário. Veja só, querido irmão, que houve um momento em que Cristo falou: olha, está consumado. Aí o cara perdeu. Aí a casa caiu. Aí o universo percebeu a loucura que era aquele anjo. Todo mundo percebeu isso daí. Todos os habitantes de todas as habilidades de sua mente brilhante, foram então dedicadas ao engano, a fim de conseguir a simpatia dos anjos. Satanás simulou haver sido julgado de forma errada e disse que os demais desejavam privá-los de sua liberdade. Depois de interpretar de maneira equivocada as palavras de Cristo, ele passou aqui a fazer algumas coisas. Veja o que ele fez. Ele passou a falsidade aberta, acusando o Filho de Deus de tentar humilhá-lo diante do ambiente do céu. Veja só como Lúcifer declara aqui, como ele fez. Começou a buzinar no coração de outros anjos. A todos aqueles que Lúcifer não pôde corromper e levá-lo para o seu lado, ele acusou de ser indiferente aos interesses dos seres celestiais. Olha só como é o mesmo esquema que os caras usam hoje. Se você não for igual a ele, se você não for parecido, se você não apoiar essa causa, então você será acusado de ser indiferente, de ser uma pessoa que não apoia, uma pessoa que não tem compaixão, é indiferente. Representou com falsidade o Criador. Era sua tática deixar os anjos perplexos a utilizar argumentos enganosos a respeito dos propósitos divinos. Fez com que a galera se constrangesse de apoiar Deus. Imagina a loucura, irmãos. A galera estava constrangida de apoiar Deus. Tudo o que era simples, ele envolvia em seu ministério. Será que não existem pessoas que estão constrangidas hoje de seguir as coisas do Senhor? Enquanto as pessoas por aí falam de seus amores, falam aí de suas causas, tem muito crente que está constrangido de falar que a Bíblia é a Bíblia. Tem muita gente que não quer falar e que não pode falar porque estão sendo cerceadas as liberdades das coisas que de fato eles querem falar. Pensa comigo. Hoje, você quando vai postar uma coisa, você não pensa 2, 3, 10 vezes para postar uma coisa? Mesmo que você saiba que é a coisa certa, que é aquilo que você conhece como certo. Você não pensa 10, 15 vezes antes de postar uma coisa? Mas e isso? Aí chega a tal conclusão que você compreende o quê? Sabe de uma coisa? Eu não vou postar nada. Porque pode gerar polêmica, pode dar não sei o quê. Eu vou acabar não falando nada. Eles conseguiram fazer o quê? Prender você aqui dentro. Eles conseguiram prender você na sua própria mente. Antes mesmo de você falar, você já está preso. Esse é o pior tipo de prisão. A prisão da consciência. A prisão de apoiar aquilo que é certo, aquilo que é justo, que é amável, que tem boa fama. É nisso que temos que pensar, diz a palavra. Sabendo disso, a desafeição torna-se declarada e há uma revolta enorme. Imagina, irmãos, o rolo, a novela acontecendo aqui. Deus, em sua sabedoria, permitiu a Satanás continuar sua obra, até que a atitude de desafeição amadurecesse e se tornasse visível. Você vai morrer com sua própria corda, porque eu estou te dizendo, para com isso. Olha o caminho que você está andando. Era necessário que os seus planos fossem completamente desenvolvidos, para que o seu verdadeiro caráter fosse visto por todos. E o universo tinha que ver também, porque estava todo mundo, e aí?
E aí? O que vai acontecer? Deus vai apagar o cara? Deus vai matar o cara escondido quando ninguém estiver vendo? Deus vai matá-lo? O que vai acontecer? Porque se Deus destrói Satanás, a conversa dele ganharia proporções maiores. E daí a pergunta que talvez você possa se fazer: por que Deus não foi lá e apagou Satanás? E aí todo o problema com a humanidade, gente que morreu, gente que sofreu, problemas, tudo, os anjos que se perderam no processo, por que Deus não apagou? Porque se Deus apaga o cara, todo mundo ia falar assim: aê, velho, mexe com Deus, não. Se tu discordar, meu irmão, ele vai lá e apaga você. Não mexe com Deus, não, nem reclama. Tá ruim só com água e farinha? Não reclama, não, porque pior é ser isso. Ele quer morrer? Então, foi justamente por esse caminho que ele traçou. Ele tentou colocar na parede a própria lei de Deus, o próprio governo do Senhor. E se ele fizesse alguma coisa, logo o que iria acontecer? Todo mundo ia interpretar de forma equivocada. Ele ia virar um Marte. E por isso, queridos, Satanás pensou que, se pudesse levar a rebelião aos anjos do céu, poderia também levar a outros mundos, utilizando sofisma e mentiras. E ele tinha grande poder para enganar. Mesmo os anjos fiéis não podiam discernir perfeitamente seu caráter, ou ver quais seriam as consequências daquilo. Satanás havia sido tão altamente honrado e todos os seus atos eram tão misteriosos que era difícil os anjos desvendar a verdadeira natureza de suas ações. Antes que tivesse um desenvolvimento completo, o pecado não pareceria mal, que em realidade era. Seres santos não eram capazes de perceber as consequências de desatender a lei divina. Inicialmente, Satanás havia alegado estar promovendo a honra de Deus e o bem de todos os habitantes do céu. Não foi verdadeiro aqui. E aí, rapaz, aí que eu fico chateado com uma galera que não é verdadeira. Eu fico muito chateado com uma galera que não é verdadeira. Como é que é isso, pastor? Você já deve ter visto pessoas que não são verdadeiras. Como é que eu posso falar sem ferir a ética aqui? O cara bate na tua costa e tudo, mas por trás fica falando mal. Você já deve conhecer gente assim. Você já deve ter visto algum debate político ali que a pessoa não diz verdadeiramente o que ela acredita. Ela fala as coisas ali, mais para que possa convencer você. Mas, de fato, ela não faz uma declaração daquilo que ela acredita. Porque se ela for falar sobre aborto, ela perde uma parcela. Se ela for falar sobre o que ela acha do cristianismo, ela perde outra parcela dos que vão votar ali. Mano, se você pensa assim, então fale o que você pensa. Mas é muito ruim, porque eles se utilizam desse mesmo princípio, enganando as pessoas. E sabendo disso, esse foi o princípio que Satanás usou no céu. Pô, não, é o anjo de Deus, né? Vai reclamar. Não, o cara tá aí, ó, tá bem demais e tudo. Sabe? Ao lidar com o pecado, Deus podia utilizar somente a justiça e a verdade. Deus não podia utilizar de outras armas. Deus não podia ir na calada da noite matar. Satanás podia fazer uso daquilo que Deus não usaria. Lisonja e engano. Deus nunca ia usar lisonja. Deus nunca ia usar engano. E por isso que ele utilizou essa arma. O verdadeiro caráter do usurpador deveria ser compreendido por todos. Seria necessário tempo para que ele se manifestasse através de suas más realizações. E agora você consegue compreender o porquê que a humanidade sofre, o porquê que a humanidade passa o que passa. Por quê? Porque tinha que deixar tempo. Não dava para resolver com as mesmas armas que Satanás estava usando, mas tinha que provar para todo o universo a loucura que esse cara estava fazendo. Satanás atribuiu a Deus a discórdia que seu procedimento havia causado no céu. Ele declarou que todo mal era provocado pela maneira como Deus administrava o céu. Sabe por que está dando errado? Porque Deus está administrando o céu dessa forma.
Se Deus fosse mais longânimo, se Deus mudasse... Ah, mas Deus não quer mudar. Tem gente que quer mudar Deus, mas não quer mudar a sua própria vida. Tem gente que quer mudar a palavra, mas não quer mudar as suas próprias escolhas. Não, que a igreja vê diferente. Não, mas para mim, pastor, para mim é assim. Uma vez eu fui conversar com uma jovem, e falei, olha, sexo antes do casamento é errado, e papapá, fui explicar tudo para ela e tal, de acordo com isso, julgo desigual, papapá. Falou, não, pastor, para mim é errado o sexo se não for com uma pessoa que eu gosto. Mas se for com alguém que eu gosto, tá certo, pastor. O irmão não quer mudar a sua própria vida à luz da palavra. Ele quer mudar a palavra. Ele quer que a igreja mude, mas ele mesmo não vai fazer. Por quê? Porque o orgulho é tamanho. E ele quer que todo mundo, e vai ser a mesma coisa, porque foi assim dentro de casa. Ele queria que a mamãe mudasse. Não, eu quero, eu quero, eu quero. Se não quebrar a crista dentro de casa, ele vai fazer isso também na igreja, ele vai fazer isso também no trabalho. Ele vai querer que o chefe que mude. E se o mundo não mudar, ele entra em depressão. Por quê? Porque o mundo é ruim. Porque o mundo não muda. Eu sei, é loucura. Mas esse é o mesmo princípio. Por isso, era necessário que Satanás demonstrasse sua verdadeira pretensão ao revelar o efeito das mudanças propostas na lei. Suas próprias ações deveriam condená-lo. Todo o universo deveria ver o enganador desmascarado. Mesmo quando foi decidido que Satanás não poderia mais permanecer no céu, e aí agora a briga vem, a sabedoria infinita não o destruiu. Olha, é o seguinte, você não quer mais viver aqui dentro de casa, né? Tá bom. Então, aqui você não vai viver mais. Vou te mandar embora, mas não vou te matar, não vou te destruir. A submissão das criaturas de Deus deve ser motivada pela convicção e pelo respeito à sua justiça. Os habitantes do céu e de outros mundos estavam despreparados para compreender as consequências do pecado. Não perceberiam a justiça e a misericórdia de Deus caso ele destruísse Satanás. Se ele fosse destruído imediatamente, os outros teriam servido a Deus por medo, em vez de amor. A influência do enganador não teria sido completamente extinta e nem eliminada a atitude da rebelião. Chega no céu agora a gente, 1000 anos se passam, salvos, todo mundo vai olhar para trás e falar assim, cara, não quero voltar para aquela vida de desgraça, não. Deus o livre, eu sei o que é viver naquele casamento. Eu sei o que é viver aquelas lutas que eu vivi. Eu não quero aquilo mais para a minha vida. O irmão que tem uma certa condição hoje financeira, fala assim, eu não consigo mais viver aquilo. Sabe? Eu não sei, eu acho que eu estou ficando velho. Às vezes a gente procura um pouco mais de conforto, né? Eu quero um carro agora, né, que seja melhor, que ande mais assim, que tenha mais espaço, que faça isso, faça aquilo outro, porque a gente já não se vê mais como um menino já. Não, qualquer coisa você desenrola. Sabe? Aqui no Brasil, aí na América já não tem isso, mas aqui no Brasil tem carros a marcha manual e tem carros automáticos, né? Na América você já não tem mais carros manuais, e os manuais são mais os carros esportivos. E a maioria dos carros são transmissão automática, não só aquela que transmite aqui na frente, né? Quando eu morava aí eu tinha um Intrepid, e aqui eu tenho a Spin, né? E eu tenho aquele carro que é automático. E o Siena também, o Pedro está me lembrando aqui. E eu já não consigo mais andar com o carro manual. Eu já não consigo mais andar com o carro. Por quê? Porque a gente já subiu de vida. Talvez quando você estiver no céu, você vai olhar para trás e dizer assim, olha, eu já não consigo mais me ver como aquela pessoa que sofria o que sofria. Quando você olha suas fotos antigas, sabe? Rapaz, eu usava aquele cabelo sonete, né? Aquele que lê entenda. Eu já não consigo mais me ver assim. Eu usava aquele paletó daquela cor, usava aquela roupa. Meu Deus, quando você olha as fotos antigas. Quando sua mente expande, quando você cresce, você não consegue mais voltar a pensar de forma pequena como você o fazia antes. Você se tornou um cristão, você já não consegue mais pensar como você pensava no passado. E é esse o princípio aqui, quando você estiver no céu.
É para todo mundo chegar no céu e olhar para trás e dizer, cara, não dá mais. Olha só o que esse cara fez. Todo mundo terá a consciência clara de que qualquer coisa que fizer vai querer voltar àquele estado? Não, não vou querer voltar. A rebelião de Satanás deveria ser para o universo um testemunho a respeito dos terríveis resultados do pecado. Seu governo mostraria quais os frutos de rejeitar a autoridade divina. A história dessa terrível experiência de rebelião deveria ser uma salvaguarda permanente a todos os seres humanos e inteligentes, livrando-os de cometer pecado e sofrer o castigo por ele. Olha, Jesus, você acha que ele vai ter aquelas chagas na mão, aquele furo na mão pela eternidade porque ele não tem um cirurgião plástico que consiga cobrir aquilo? Não. É para todo mundo ver que foi por isso. Todo mundo vê o que o pecado fez. Porque Cristo veio e se tornou Emanuel, Deus conosco, para que naquela forma de Cristo todo mundo veja, ele está conosco. Porque ele diz, vou preparar moradas para onde eu estiver, estejais vós também. Para que agora os seus filhos resgatados, esse pequeno planeta, que é o centro do universo agora, da briga do universo, o centro das atenções do universo, o que acontece aqui é coisa histórica, irmão. Porque você vai ser depois, quando estiver no céu, você será um proclamador das verdades que aconteceram nessa terra aqui. Porque os seres não caídos nunca viram. Cara, como é esse negócio de blasfemar contra Deus? Como é esse negócio de morrer porque nunca ninguém morreu? Como é esse negócio de viver longe de Deus porque o governo dele é eterno? Conta pra gente como foi. E aí vai os irmãozinhos do Gol Six em tudo quanto é planeta, aí viajando, em tudo quanto é coisa, sendo os embaixadores de uma terra que não existe mais. Sabe? Tem aquela lenda como é que é o nome da terra, da cidade que afundou, como é que é o nome? Do cara lá, esqueci o nome da cidade que afundou. E a lenda daquele cara que, olha, a cidade que afundou. Quem foi que viveu nessa cidade que afundou? Quem foi que viveu nesse local? Você será o embaixador de uma terra que não existe mais. Você vai poder proclamar o evangelho. Então, por isso a importância de você entender a origem do seu próprio sofrimento. O inimigo, ele não persegue gente ruim. Não, o cara já está na vida dele. Ninguém luta uma guerra para conseguir coisas que já é sua. Todo mundo briga uma guerra para conseguir coisas dos outros. Todo mundo faz uma guerra para pegar a terra dos outros. E é por isso que você, que não é do inimigo, que é do outro lado, que é de Deus, ele faz guerra contra a igreja, ele faz guerra contra você. Por isso você está sofrendo, porque o rolo não é você em si. Obviamente, suas escolhas péssimas vão corroborar com as doutrinas de Lúcifer. Mas a guerra que ele faz é contra Deus e vai perseguir os filhos de Deus. Quem é pai vai entender isso. Pastor, eu prefiro sofrer do que ver meu filho sofrendo, pastor. Muitos pais deixam de comprar coisas para si para comprar coisas para os seus filhos. Por quê? Porque os amam. Se você compreender isso, Lúcifer, quando dá um tapa na cara dos filhos de Deus, ele está causando maior dor do que se estivesse fazendo isso contra o próprio Deus, porque já que ele não consegue dar um tapa no rosto de Deus, ele vai caçar você. E por isso você tem que entender a origem do mal para saber o porquê do seu sofrimento. Para você sentir o cheiro do enxofre longe. Ih, já sei. Olha o cheiro do enxofre. Já estou sentindo longe que é Satanás que está fazendo isso daqui. Que está instigando o irmão, que está trazendo problema para minha casa, que está fazendo esse negócio. Se você não compreender isso, talvez você não consiga resolver alguns problemas na sua casa, que são problemas espirituais e não problemas psicológicos. São problemas espirituais e não problemas financeiros. São problemas espirituais e não problemas de saúde. Se você compreender isso daí, aí o negócio vai começar a abrir. Por isso que esse capítulo ele é um ponto de ignição para você compreender as suas lutas e saber traçar uma rota para sair desses problemas que você mesmo vive. A rebelião de Satanás deveria ser para o universo um testemunho a respeito dos terríveis resultados. E agora vem o grande lance, o final da briga aqui. Satanás é banido do céu. Satanás e suas hortes lançam a culpa de sua rebelião sobre Cristo. Quem é o culpado? Deus. Mesmo esquema que Eva fez. Foi essa mulher que o Senhor me deu, né? Deu errado porque ela é culpada. Afirmou que
Se não houvesse sido censurados, não teriam se rebelado. Eram obstinados e arrogantes, ao mesmo tempo em que, blasfemando, pretendiam ser vítimas inocentes do poder opressor. Em resultado disso, o grande rebelde e seus seguidores foram banidos do céu. A atitude de Satanás ainda inspira a rebelião na terra hoje. Entre as pessoas que são desobedientes, elas estão seguindo as doutrinas satânicas. Assim como ele, pretendem que os seres humanos alcancem liberdade ao transgredir a lei de Deus. A reprovação do pecado ainda desperta ódio. Satanás leva as pessoas a justificar-se e a procurar a simpatia dos outros em seu pecado. Em vez de corrigirem seus erros, indignam-se contra aquele que aponta os erros, como se fosse ele a causa do problema. Sabe, tem alguns irmãos que estão em busca de melhorar sua própria saúde. Tem alguns irmãos que estão em busca de fazer a reforma de saúde. Aqueles irmãos que não querem viver nada com a vida, não querem nada com a vida, não querem fazer suas reformas de saúde, não querem parar de comer isso, comer aquilo outro, não querem fazer os 8 remédios da natureza, que reforma de saúde não é só não comer isso, não comer aquilo outro, começam a criticar esse irmão, essa irmã é santona, esse irmão ele não quer, desce a picanha aqui, rapaz, deixa eu comer o negócio, bota minha pretinha aqui. O cara não quer melhorar a vida, mas fica acusando aqueles outros que estão no caminho da senda do bem. Talvez você perceba, com esse pequeno exemplo, o que acontecia no céu. Ele não queria melhorar a vida dele por causa do seu próprio orgulho, não pediu desculpa, mas ele começava a acusar os outros anjos que estavam indo pela senda do bem. É porque você é fraco. Não, esse é fraco. Ele não é dos nossos, não. Isso daí é ruim. Bem, assim como no céu, Satanás representou de maneira distorcida o caráter divino. Por isso ele foi banido do céu. Deus demonstrou sua justiça e sua honra. Ele começa com o seu amor oferecer o próprio Cristo para morrer no lugar dos seres humanos. Durante o ministério de Cristo na terra, o grande enganador foi desmascarado. Olha só, quando Jesus chegou, aí é o ponto que ferra tudo. Sua pretensão ousada e blasfema de que Cristo deveria adorá-lo e sua contínua maldade que o ataca de um lugar, que o atacava de um lugar a outro, inspirando o coração dos sacerdotes a rejeitar o seu amor e o brado: crucifica-o, crucifica-o. Veja só quando as pessoas gritavam lá: mate-o, crucifica-o, crucifica-o. E isso era instigado pelo próprio Satanás. Todo mundo estava vendo isso. Por isso que no capítulo anterior, que o pastor Wallace pregou, vem falando sobre os livros. Todo mundo vai ver a desgraça nessa terra. O poderoso argumento da cruz demonstrou que o governo de Deus não era a causa do pecado, porque isso ele estava querendo dizer para todo mundo. E aí vem o argumento para o ser humano. O argumento é que o céu está de braços abertos. Cristo veio para todo mundo e a morte de Cristo prova que ela não pode ser modificada, a lei de Deus. Cristo não muda a lei, mas ele se coloca no lugar do ser humano para que todo mundo morra, mas morra em Cristo. A regra não vai ser mudada por causa de você, mas é você que tem que ser ajustado para que a regra caiba. Sabe, o mal jamais se manifestará outra vez. A lei de Deus será honrada como a lei da liberdade. Criaturas provadas nunca mais se desviarão da fidelidade. Aquele cujo caráter foi manifestado como expressão de amor infindável e infinita sabedoria. Quer você também ter acesso a isso? Então não esqueça da onde veio o grande mal. Que Deus abençoe você no dia de hoje que está indo para o seu trabalho.
que você compreenda que Deus quer ajudar você a iluminar sua mente. E por isso eu sempre tenho orado aqui, que a irmã Ana Rodrigues irá orar agora. Eu sempre tenho orado aqui fazendo referência ao quê? Senhor Jesus, queremos mais do teu Espírito. Transforma a nossa mente, porque se tivermos mais do Espírito, mais clareza teremos sobre o nosso problema e saberemos traçar uma rota para não viver mais os problemas que vivemos. Quer você também ter a vida restaurada? Então venha conosco e ore conosco, porque a serva do Senhor, a irmã Ana Rodrigues, estará orando agora. Vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, louvamos e bendizemos ao teu nome, Senhor, por esta mensagem que nos trouxe o fortalecimento mental para nos conceder, Senhor Deus, o entendimento que precisamos, não para entendermos as nossas lutas, o porquê, porque somos miseráveis pecadores, Senhor, somos indignos da tua graça, mas para entendermos, ó Deus, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia para conosco. Por isso nós louvamos o teu nome pela vida do pastor, que tão bondosamente, tão sabiamente explanou estas palavras, Senhor. Que estas palavras, Senhor Jesus, do capítulo de hoje, possam ficar guardadas na nossa mente, no nosso coração, a fim, ó Deus, de que, quando passarmos pelas lutas, nós possamos nos voltar para a cruz de Cristo Jesus, reconhecendo, Senhor, o teu sacrifício, o teu sangue derramado. Que isso, Senhor Deus, nos dê forças para entendermos, ó Pai, para aceitarmos o teu sangue, para aceitarmos o teu perdão, para te suplicarmos, ó Deus, força, sabedoria vinda dos altos céus. Os dias não têm sido fáceis para nós. Nós temos uma família grande, Senhor. Temos muitos netos, muitos filhos, Senhor. E é tão bom quando os nossos filhos estão pequeninos, em casa ainda. Mas quando eles saem de casa, Senhor, o que é a vida normal, nós não estamos aqui para reclamar disso. Mas eles crescem, Senhor, e tomam as suas próprias decisões. E assim somos nós, ó Pai, contigo. Nós criamos, ó Deus, as nossas próprias situações, criamos, ó Deus, as nossas próprias decisões. E quando, Senhor, damos com a cara no chão, nós viemos pedir socorro a Ti, assim também aos nossos filhos, Senhor. Por isso nós te agradecemos pelo Teu amor e pela Tua bondade. Olha, Senhor, para dentro do meu coração, para dentro da minha casa, e vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho tortuoso, para que, Senhor Deus, possa haver o teu perdão, possa haver, Senhor Deus, a libertação através do teu sangue vertido na cruz sobre a minha vida, a vida de cada irmão aqui representado, a vida de cada família, Senhor. Para que, ó Deus, os problemas com a qual nós temos lidado, problemas de saúde físicas, mentais, espirituais, problemas na nossa igreja, problemas, Senhor, na rua onde moramos, problemas, ó Deus, com os nossos trabalhos, os nossos ajudantes. Pai de misericórdia, estendas as tuas mãos de poder e de graça para nos fortalecer na fé, para aumentar, Senhor, o nosso desejo de estarmos cada vez mais perto de Ti e não questionarmos a Ti. Pois, como já falei, nós somos miseráveis pecadores, não temos o direito de questionar nada, Senhor. Mas nós precisamos ter fé, Senhor Jesus. Precisamos estar firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. Precisamos acreditar no teu sangue que foi derramado na cruz em nosso favor e para a nossa salvação. E precisamos estar recorrendo a Ti todos os momentos da nossa vida, Senhor. Por misericórdia, Pai, perdoa os nossos pecados. Purifica-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não agrada a Ti, que impede a presença do Teu Espírito nas nossas vidas, que impede que tenhamos mentes claras, Senhor Deus. Palavras sábias, Pai. Corações humildes. Ó Deus de misericórdia, batiza-nos com o Teu Espírito Santo. Abençoa o pastor Anderson, a sua família, os seus filhinhos. Abençoa o pastor Levi, a Shirley, o pastor Gelen, a Sandra.
Abençoa o pastor da igreja de New Bedford e Fall River, o pastor Fabiano, com a sua família. Usa, Senhor Deus, estes teus servos. Unja-os com a porção dobrada do teu espírito neste dia. E toma, Senhor, a cada um de nós outros em tuas mãos, a fim de que nós sejamos vasos de bênçãos por onde formos, com quem contactarmos no dia de hoje, no nosso trabalho, nas casas aonde entrarmos. Ó Deus de misericórdia, revista-nos com o teu manto sagrado e unja, Senhor, os nossos lábios, para que nós não venhamos falar palavras torpes, nem pecarmos contra ti. Dá-nos, ó Deus, o batismo do Espírito Santo. Nós te suplicamos com a tua mão poderosa sobre cada um de nós, ao nos despedirmos aqui desta sala de oração nesta manhã, que nós saiamos revestidos do teu poder e da tua graça, e que sejamos aceitos diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça esteja sobre nós. Ao vermos, Senhor, todo o mal que Lúcifer fez, não só no céu, mas também na terra, pedimos a ti, Senhor, para também não seguirmos as doutrinas satânicas. Não nos deixe, Senhor, cair no orgulho, não nos deixe, Senhor, cair na presunção, não nos deixe, Senhor, viver uma vida sem saber que tudo que temos, tudo que somos, pertence a ti. Senhor, entregamos nossa própria vida a ti, porque o Senhor, que é o nosso exemplo, também o fez no passado, ao se entregar pela humanidade. Entregamos também os nossos sonhos em tuas mãos, porque queremos sonhar os teus sonhos. Entregamos também, Senhor Jesus, os nossos bens, a nossa consciência, nossa língua, nossas faculdades mentais, em tuas mãos, para que estejamos sempre, Senhor, vivendo ao teu lado e caminhando nos teus princípios. Ilumina, Senhor, nossa mente com teu Espírito Santo, pois queremos ter mais de ti, Senhor. Queremos ter nossa mente iluminada e por isso todos os dias nós buscamos a presença do teu Espírito sobre nossa vida, porque se estivermos diante de tua glória, certamente o Senhor estará conosco. Senhor, abençoe a irmã Ana Rodrigues, que tão bondosamente orou aqui. Que ela também receba a porção diária da presença do teu Espírito, iluminando o seu caminho e as pessoas a quem ela ama. Abençoe também a irmã Rose, nossa líder. Está com seu esposo e pedimos a ti, Senhor, conforme oramos no dia de ontem, para que ele tenha o pleno restabelecimento de sua saúde, para ele poder curtir um pouquinho das suas férias e do momento em que eles estão vivendo lá. Abençoe também a todos nós que aqui estamos, para que nossa vida, Senhor, seja iluminada por tua presença. Temos muitas lutas, Senhor, e pedidos a serem colocados no teu altar de graça nesse momento. Vários irmãos estão mentalizando os seus pedidos agora, e por isso entregamos em tuas mãos esses pedidos, pedindo a ti que leve, Senhor, ao teu trono de graça, que os teus santos anjos estejam acampando ao redor de nossa vida, para que o Senhor se sinta sempre bem em nossa casa, em nosso lar. Tudo isso te oramos e agradecemos a ti por esse Goal Six. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Amém. pastor. Amém. Deus abençoe a todos. Ana Rodrigues, muito obrigada pela oração. A Keila orou também no início. Muito bom. Deus abençoe. Tenham um bom dia a todos. Bom dia a todos. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia. Deus abençoe a vocês, meus amados. Amém. Bom Obrigada. dia a todos, Deus abençoe. Bom dia, irmão Laerte. Bom dia, irmão. Bom dia, pastor. Bom dia, irmã. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Silvia, bom dia. Bom dia a todos, Deus abençoe ricamente. Um abraço de Gaspar e Luz Neto para todos. Amém, irmão Gaspar. Bom dia. Glórias Olha, minha Deus. amiga Nerci. Nerci, bom dia, Bom querida. dia, Rose. Bom dia a todos os irmãos. Que feliz de estar aqui. Que pregação maravilhosa, pastor. Muito abençoada. Obrigada. Deus seja louvado, irmã Nerci. Bom tê-la aqui, viu? Amém. Obrigada. Seja bem-vinda, Nerci. Deus abençoe. Bom, tchau para vocês. Até Bom mais. dia.
Bom dia a todos. Tchau, pastor. Então, Bom dia, Glória. Deus abençoe vocês. Acho que o irmão Laerte quer falar alguma coisa. Diga, Laerte. Não, só estou dando bom dia. Só. Tá bom. Que todos Então, aí bom façam um dia. excepcional dia, viu? Bom Pastor- dia, Glorinha. Pastor- Pode falar, Glorinha. Vou falar rapidinho, porque eu sei do tempo. Hoje eu queria dividir alguma coisa com essa família Go Six, que hoje me sinto honrada de fazer parte. Nós estamos sepultando uma pessoa muito querida da nossa família, que é o meu padrasto. Ele estava acamado há alguns anos e ontem, em consequência de um mal súbito, o quadro dele era estável, mas não sabemos o porquê, ele dormiu ontem. Hoje nós estamos muito tristes, a família está muito triste, com 84 anos, mas ninguém quer perder ninguém. A morte nos assombra sempre. É só isso. Tá bom, irmã. Que Deus conforte a senhora e sua família, viu? Obrigada. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Cristo. Que Deus a conforte, viu, minha irmã? Na manhã gloriosa, nós teremos as explicações de coisas que são inexplicáveis hoje. E Isso, conforme que Deus a abençoe, irmã. Amém. Ele morreu adventista, então nós temos a esperança de vê-lo de novo. Amém. Deus seja louvado. Deus seja Amém. louvado. Deus conforte seu coração, Glorinha, coração de toda a família aí. As palavras do pastor muito sábias nesse momento. Obrigada, pastor Amos. Um bom dia para o senhor. Senhora também. Bom dia, querida. Bem, pessoal, que Deus abençoe a todos. Vou estar encerrando aqui, viu? Até amanhã. Estaremos amanhã com vocês falando sobre o porquê que ele começou a fazer guerra com os seres humanos. Por que você sofre o que sofre? Que Deus o abençoe e que a graça de Cristo esteja com vocês. Até Um mais. abençoado dia com Jesus para Amém. todos. Até mais. Amém. Irmão.